Convidamos para mediar esse painel a membro da organização do Brasil Forum UK e mestrando em Políticas Públicas e Administração pela London School of Economics, Bruna Araújo. Convidamos ao palco a economista e advogada Helena Landau. Helena atuou como diretora... Helena atuou como diretora de desestatização no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Também presidiu o Conselho de Administração da Eletrobras e é presidente do Livres, movimento suprapartidário que defende a promoção de valores liberais no Brasil. Também convidamos ao palco José Eduardo Carneiro Queiroz, sócio-diretor do escritório Matos Filho Advogados, escritório com forte atuação em operações de fusões, e aquisições de mercados e capitais e em questões regulatórias. José Eduardo é bacharel em Direito pela USP e tem graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Economia e Ciência Política pela Universidade de Georgetown. Para compor o painel, temos também a honra de convidar a economista do BNDES, Lavínia Barros de Castro. Lavínia tem doutorado em Economia pela UFRJ e em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, trabalha no Departamento de Planejamento Estratégico do BNDES e é professora assistente da Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC. Passamos agora a palavra... Não, calma. Convidamos também ao palco o presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, Valfrido Vardi. Valfrido é doutor em Direito Comercial pela USP, pesquisador no Max Planck de 2004 a 2008, autor de diversos artigos e livros, com destaque para o best-seller O Espetáculo da Corrupção, que radiografa os efeitos dos crimes de colarinho branco no Brasil e analisa o sistema criado para enfrentá-los. Passamos a palavra agora a Bruna. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao painel de Estado do Brasil Forum UK 2019, que tem como tema o futuro das relações entre setores público e privado no Brasil. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica do painel e ainda o contexto que deu origem à nossa discussão. O painel vai ter 1h30, que vai ser dividido entre 15 minutos para cada palestrante, 15 minutos mesmo, seguido de um intervalo para perguntas e respostas da plateia. Bom, as eleições de 2018 reacenderam novamente a discussão sobre qual seria o modelo de Estado desejado pela sociedade brasileira. O correto dimensionamento entre os setores público e privado continua a ser um desafio a ser superado no Brasil. É nesse sentido que o fórum desse ano ele propõe-se a discutir como esses dois atores podem atuar em sinergia, com eficiência econômica e respeito aos interesses coletivos. Por um lado, sabe-se que a iniciativa privada ela é fundamental para o crescimento econômico e ela pode protagonizar, sim, parcerias de sucesso com o setor público, aumentando a capacidade do Estado de inovar na provisão de bens e serviços públicos. Mas, por outro lado, o Brasil se depara, recorrentes vezes, com o uso privado da coisa pública em moldes não tão republicanos, o que resulta em uma desconfiança da sociedade em relação ao potencial das parcerias entre setor público e iniciativa privada de contribuir para um círculo virtuoso de crescimento e desenvolvimento econômico. São muitas as divergências entre esses dois atores, mas existe um ponto de consenso importante, a necessidade da retomada de crescimento econômico, especialmente diante desse contexto desafiador pelo qual passa a economia brasileira nos últimos anos. Esse é um desafio que se traduz em alguns questionamentos, como, por exemplo, em que medida o Estado brasileiro deve lançar mão das forças de mercado e das parcerias com a iniciativa privada para fomentar o crescimento econômico? É possível superar essa polarização de visões liberal e desenvolvimentista em relação ao papel do Estado na economia? Se sim, qual seria essa terceira via e como a gente pode alcançá-la? Esses e outros questionamentos vão ser abordados aqui pelos nossos 4 palestrantes. Para iniciar a discussão, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Valfrido, perguntando quais são os fatores que comprometem as relações entre setor público e privado no Brasil e como é possível fomentar relações mais transparentes e eficientes entre esses dois autores. Muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui pelo 2º ano consecutivo. No ano passado, eu tive a honra, a distinção de conversar, debater com o ministro Barroso, que hoje nos assiste
nesta tarde. Conheci pessoalmente a doutora Raquel Dodge, tenho grande admiração pela senhora e tenho muito prazer de estar aqui na LSI, que é mais uma dentre as universidades europeias que abrigam brasileiras e brasileiros que vêm aqui buscar entendimento, inteligência, estudo e pesquisa para devolver ao Brasil e trazer ao Brasil reflexão e projetos importantes para o seu desenvolvimento. Acho que, antes da gente dizer o que é necessário fazer para melhorar as relações público-privadas entre Estado e sociedade civil no Brasil, é importante que a gente veja como elas se encontram no momento. Até o advento da ação direta de inconstitucionalidade 4650, que proibiu o financiamento empresarial de campanha, de modo geral, proibiu o financiamento de campanha por pessoa jurídica de direito privado, nós tínhamos, basicamente, uma disciplina do lobby bastante laxista, do lobby pré-eleitoral, ou seja, daquela atividade de pressão da sociedade civil sobre agentes públicos antes das eleições, ou seja, financiamento de eleições. E não digamos aqui que o financiamento de eleições se dá de maneira diletante. Em 2007, quando eu passo a me interessar pelo assunto, eu verifico que nas eleições presidenciais, exatamente anteriores àquele ano, havia empresas que tinham financiado rigorosamente todos os candidatos à presidência. Ou seja, gente de esquerda, de centro e de direita ao mesmo tempo. E não deviam fazê-lo por diletantismo, imaginava eu e penso eu, faziam porque esperavam, uma vez eleitos, que esses candidatos retribuíssem, em alguma medida, essa ajuda. A ação direta de inconstitucionalidade 4650 reduz drasticamente a influência empresarial sobre a política no Brasil. E determina que o financiamento de campanha se dê por meio de contribuições de pessoa física e de um fundo partidário com dinheiro público. Não é? De outro lado, nós temos uma profunda indisciplina do que se chama de lobby pós-eleitoral, sobretudo a ação de grupos de pressão, dentre eles grupos empresariais, insertos no mercado, sobre agentes públicos no curso dos mandatos. E um exemplo clássico dessa indisciplina é a atuação das frentes parlamentares. Nós temos hoje algo em torno de 400 frentes parlamentares nessa legislatura, ministro Barroso. Todas elas se submetem a uma única regra de financiamento. Não se submetem a regras de funcionamento e de extinção em caso de delinquência, mas apenas a uma regra de funcionamento que diz que elas não podem usar dinheiro público, elas devem funcionar com dinheiro privado. O que significa que elas são uma porta aberta, talvez um portão escancarado, para uma relação, ou para relações promíscuas entre empresas e setores empresariais e o Estado. Há mesmo decisões da Justiça Eleitoral, lá dos anos 2008 e 2009, que autorizam o fluxo de recursos entre associações setoriais e essas frentes parlamentares. Portanto, o cenário de relações público-privadas no Brasil é o afastamento das empresas do lobby pré-eleitoral, do financiamento de campanha, e uma profunda inserção das empresas no lobby pós-eleitoral. E uma inserção pouco observada e debatida ainda no contexto da Operação Lava Jato. Nós pouco ou nada falamos sobre os problemas inerentes às frentes parlamentares. Por outro lado, nós vimos nas últimas eleições uma diminuição do custo das eleições, ou uma aparente diminuição do custo das eleições. Mas nós não vimos que fosse definitivamente afastado o problema que queria curar o Supremo Tribunal Federal
ao impedir que as empresas tivessem uma espécie de voto múltiplo, que, com o seu dinheiro e poder econômico, pudessem ter para si, como algumas empresas tiveram antes da DIN 4650, bancadas inteiras. Mas o fato é que as pessoas físicas que contribuíram, e nós sabemos que no Brasil há uma profunda distinção de capacidade econômica entre as pessoas físicas que mais contribuíram eram aquelas ligadas a grupos empresariais pujantes. E elas foram importantes, mas talvez tenha sido mais importante para o financiamento das campanhas e da campanha presidencial, da última campanha presidencial, algum tipo de financiamento subreptício, algum tipo de financiamento empresarial subreptício. Corre, neste momento, uma investigação sobre o financiamento, quem custeou efetivamente os disparos de WhatsApp dos dois candidatos que, no segundo turno das eleições presidenciais, se degladiaram. Nós precisamos entender, penso eu, para falar de transparência, para falar de regulação efetiva do lobby, e daqui a pouco, no momento do debate, eu gostaria de fazer minhas críticas a essa lei que se pretende passar no Congresso, essa lei de lobby que se pretende passar no Congresso, mas nós temos que observar, em primeiro lugar, o que é que nós queremos, que tipo de democracia nós queremos. E mais, nós temos de observar e ter certeza que há determinados fenômenos que não podem ser impedidos. O capitalismo não prescinde de suas relações com o Estado. A empresa não prescinde do Estado. Precisa do Estado para obter autorizações, precisa do Estado para que se pavimentem caminhos para o seu desenvolvimento e funcionamento e vai procurar agentes de Estado. Como é que nós vamos controlar isso? Porque impedir nós não vamos. Então, nós precisamos de um debate de verdade no seio da sociedade civil, que nos capacite a diferenciar uma influência política legítima de corrupção. E nós vimos, no seio da Operação Lava Jato, alguma dificuldade de fazer distinção entre essas duas coisas. Um dos principais pilares do combate à corrupção, que é efetivamente a determinação do conceito do ilícito, se põe de maneira obscura, não transparente, justamente nessa distinção. E dou um exemplo. Nós temos no Brasil, neste momento, um debate sobre se Caixa 2 é crime de corrupção ou não. Caixa 2 é corrupção ou é um ilícito de natureza tributária, um ilícito de natureza eleitoral? Usar recursos não declarados, portanto, não contabilizados e sobre os quais não se pagou imposto, para financiar a campanha, antes da DIN 4650, e depois dela, no caso da pessoa física, é um ato de corrupção ou é um ilícito eleitoral e ilícito de natureza fiscal? Esse é precisamente um exemplo da indistinção, da opacidade daquilo que nós, como sociedade, como comunidade, devemos entender que seja legítimo na atividade de pressão dos grupos da sociedade civil sobre os agentes públicos e aquilo que é ilegítimo. Isso deve ser feito de coração aberto. Nós não podemos fazer isso no contexto das nossas mágoas e das nossas indignações pessoais. Todos as temos, mas nós devemos fazer isso entendendo o que é efetivamente possível. Espero que eu não tenha ultrapassado os 15 minutos. E a partir dessa primeira fala, eu gostaria de aguardar os outros palestrantes para que nós possamos debater. Muito obrigado. Obrigada, doutor Valfredo. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Helena aqui, ao lado, para perguntar. Helena, você que participou ativamente da agenda de privatizações dentro do BNDES, no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, você vê espaço para a retomada e aprofundamento dessa agenda hoje, nesse atual contexto econômico e político? Já que a gente está sem tempo, a resposta é simples, não. Obrigada por 15 minutos. Eu resumo meus 15... Pergunta 2, elabore, por gentileza. Não, de novo, os agradecimentos de praxe e parabenizar pela organização. Estou muito feliz de estar aqui. Muitas coisas do que eu ia falar eu dispenso, porque o ministro Luiz Roberto Barroso já elaborou bastante bem por que é preciso privatizar no Brasil. Quer dizer, as raízes, né, dessa
certa promiscuidade entre o público e o privado, uma dependência excessiva do Estado, uma sensação de que o Estado te pertence de forma indevida, né? Então, isso é uma coisa mais conceitual. Até disse que a PEC da Bengala não vai mudar, mas se mudar por 70 anos, eu ia convidar desde já o Luiz Roberto Barroso, ministro, para ser membro do Movimento Livres, porque, em seu discurso, ele mostra nossos princípios, liberal, progressista, né, e que é o importante num país hoje que não tem nada de liberal, muito menos de progressista. Então, assim, a pergunta... Primeiro, a gente tem que entender, né, a privatização. Na realidade, a privatização, ideologicamente, na minha opinião, o único presidente que tocou privatização de forma decididamente ideológica foi o Fernando Collor. Ele colocou na agenda dele, desde o início, privatização, abertura comercial, um choque de modernização, etc. Depois veio Itamar Franco, que nunca gostou de privatização. Todo mundo sabe que ele não gostava de privatização. Eu fui para o governo... no governo Itamar Franco, e era um choque permanente. Até o último minuto a gente ficava ansioso para ver se o leilão ia sair, se não ia sair, se o Itamar ia suspender. Ele nunca gostou de privatização. Quando foi para governador, tanto que suspendeu as privatizações e comandou a reação contra a privatização de Furnas. Era uma visão pragmática de questões fiscais. Assim. O Fernando Henrique ele deu continuidade, mas ele deu um pulo quando ele virou presidente da República, não só ministro da Fazenda. O presidente Fernando Henrique simplesmente incluiu no programa de privatização, aí fica para mim difícil entender se era uma coisa mais ideológica ou uma necessidade econômica, mas o fato é que ele fez um pulo no programa de privatização ao incluir a Vale do Rio Doce, todo o serviço de telecomunicação, e a Eletrobras, e terminar toda outra parte de atividades econômicas que tinha sido ainda herança do governo Itamar Franco. E isso, assim, seria o equivalente, respondendo um pouco a sua pergunta, hoje, a um governo que se diz liberal, que tinha ideia de vender 1 trilhão em ativos, seria o equivalente hoje, em um mês de governo, colocar no programa de privatização Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. A Eletrobras já está. De tão forte que foi aquele impacto de você botar uma empresa feito Vale do Rio Doce, todo o sistema Eletrobras e todo o sistema Telebrás. Então, está muito longe de qualquer coisa próxima de um programa de privatização. Na realidade, a privatização nunca parou, desde o Itamar até hoje. Os governos Lula e Dilma continuaram, só que eles chamavam de concessão, que é para não ter problemas ideológicos com a sua própria base eleitoral, então chamavam de concessão para não falar a palavra de privatização. Mas foi nesses governos, por exemplo, que o petróleo foi completamente privatizado, a empresa foi como a OGX, foi construída, só que era a partir de projetos de concessão de greenfield, né, projetos originais e não venda de ativos propriamente dito. Você teve concessões de rodovia, você teve uma série de concessões ao longo dos governos Lula e Dilma. Você pode discutir a qualidade da concessão. Houve uma tentativa de atingir preços baixos de uma maneira muito artificial. As concessões já acabaram saindo do equilíbrio econômico-financeiro. E, com a recessão do final do governo Dilma, muitas dessas concessões não tiveram o seu modelo de equilíbrio econômico-financeiro viável por falta de demanda, por falta de passageiro, por falta de carros. E os estados que faziam PPP, às vezes, em algumas delas, quebraram, como o Rio de Janeiro, por exemplo. O governo Temer, sim, esse retoma a agenda de privatização. O Brasil tinha 155 empresas na mão do Temer, hoje tem 134, mas o Brasil todo tem mais de 500 empresas estatais, entre estaduais e municipais. No governo federal, eram 540 mil funcionários, o pico, acho que foi 2015, hoje são 490 e pouco, tudo à custa de dinheiro, de PDV, porque você não pode demitir sem isso. Você tem mais de 800 mil funcionários públicos no Brasil todo, o que significa aposentadoria especial e todas dificuldade de remunerar por meritocracia, a dificuldade de readequar a mão de obra às demandas, e principalmente frente à revolução tecnológica que a gente vem para aí. Então, a privatização vai ficando cada vez mais evidente como uma necessidade até do Brasil poder competir,
porque, como o ministro Barroso falou, a gente precisa criar competição, a gente precisa quebrar essa concentração de oligarquias, de empresas privadas que sempre dominam o poder público, de corporações sindicais, corporações de políticos, que são um grupo que atua contra a privatização. Então, a privatização ela é muito importante para aumentar até a qualidade no Brasil. Por exemplo, a lei de licitações, ela não impede não impede nada. Com a lei de licitações, você continua tendo conluios, com a lei de conciliação, você continua tendo corrupção, mas ela impede, por exemplo, flexibilização de modernização da empresa. Aí você faz um decreto para a Petrobras, para flexibilizar e melhorar a capacidade de competição da Petrobras, ele é totalmente desvirtuado no que gerou o Petrolão. Então, assim, tem muitas dificuldades da privatização. Então, cada vez mais. Quando eu comecei no governo Fernando Henrique, eu nem era especialista em privatização. Estava no grupo do PSDB, dos economistas da PUC que foram para o governo. E cheguei lá no BNDES, o PES um dia me bota uma pastas desse tamanho e diz, vai estudar privatização, você vai fazer privatização. E eu comecei aquilo com um pensamento basicamente social-democrata mesmo. Assim, olha, o Estado brasileiro não tem dinheiro, nunca teve, desde lá não tinha dinheiro, e a gente precisa deixar o Estado brasileiro focado naquilo que ele precisa fazer. Saúde, educação, segurança e tantas outras coisas. Depois eu fui ficando mais radical, com a convivência com as próprias estatais, e depois da minha passagem pelo Conselho da Eletrobras, eu fiquei definitivamente achando que não há solução. Porque nem a boa governança que a nova lei das estatais tenta trazer às empresas, como nem a boa governança que for a mudança nos conselhos da Eletrobras, Petrobras, Brasil, Caixa Econômica, impede o uso político de uma estatal, ou a tentativa de uso político. Lá no Conselho da Eletrobras, a gente teve que julgar 500 nomes para serem pela lei das estatais. Eu vou dizer para vocês, óbvio que não foram 500 nomes que podiam passar, e tinham 500 nomes que eram indicações políticas diretas. Eu não acho que a gente tem que demonizar a indicação política. Eu fui uma indicação política. Eu era do PSDB e fui para o BNDES. Várias pessoas que têm atuação política querem participar do governo, faz parte da sua vida política e seu interesse público servir ao país da melhor maneira que ele acha. Agora, existe uma diferença muito grande entre o técnico que tem atuação política e o que tem atuação política e não tem nenhuma técnica. Então, essa que é a grande questão. Então, saíam nomes assim, uma pessoa que não tem formação para ser diretor financeiro de uma empresa, inviável. Então, eu fui ficando mais radical na questão da privatização, porque eu não vejo viabilidade nisso. Existe um grupo de interesse muito forte contra a privatização, sempre. São os políticos, para nomeação de cargos, os fornecedores, porque sabem que as estatais pagam mais pelos seus serviços, e os funcionários, porque têm medo de competir no mercado de trabalho de igual para igual. Esse grupo é muito forte. É o mesmo grupo que tenta paralisar a reforma da Previdência, são grupos de interesse que, quando você tem um interesse que beneficia, quando você tem uma mudança que beneficia de forma difusa a sociedade, e você tem que enfrentar interesses concentrados, toda reforma fica mais difícil, porque os interesses concentrados acabam se defendendo melhor do que o difuso. Mas eu fiquei muito feliz depois, quando eu fui estudar Direito, que eu vi que tudo aquilo que eu pensava sobre o Estado brasileiro estava na Constituição brasileira. Então, assim, quando as pessoas diziam, principalmente depois dos governos do Partido dos Trabalhadores, que, por definição, é um partido mais contrário à privatização, eu fui estudar, eu estava estudando Direito, e vai lá o artigo 170, livre iniciativa, mas eu adotei o artigo 173 da Constituição, quase como minha Bíblia, assim, ele anda comigo o tempo todo, porque lá está muito claro que a participação do Estado na atividade econômica é exceção, ela não é regra, né? Exceção em casos de segurança pública ou de interesse público muito bem definido em lei. A maioria das nossas empresas estatais foram criadas antes da Constituição de 88 e não foram revistas depois da mudança da economia internacional, da economia brasileira, e não se usa esse artigo para olhar. Então, nesse ponto, quanto tempo eu estou? Nesse ponto, eu acho que
eu acho que deveria se levar a sério o artigo 173 da Constituição, até para facilitar questões feitas essa, você me pergunta, do governo Bolsonaro. O artigo 173, se você olhar o artigo 173, não há dúvida que a Valec, que a Ceitec, para não dizer outras, EPLs e tantas outras empresas, não pertencem àquilo que está definido na Constituição brasileira como que deve ser uma empresa estatal. Então, eu acho que as pessoas deviam encarar de frente essa questão do que é efetivamente que é necessário dentro do país de ter uma empresa estatal. Depois, as empresas estatais, das 134, nós temos empresas que são dependentes do Tesouro, que absorvem quase 20 bilhões de reais por ano. As empresas estatais, como um todo, têm um programa de dispêndio de gastos do tamanho do Orçamento Geral da União, 1,3 trilhões. Num país em que a gente vive de escassez de recursos públicos, é evidente que isso é um Estado grande demais, desnecessário, com uma economia moderna, desenvolvida, que a gente pode repassar para o setor privado. Na questão da sua pergunta, especificamente, eu tinha feito uma listinha aqui do que eu ia falar, mas deixa eu ver se... Por exemplo, a outra questão também importante da privatização é competição e eficiência. Aí eu vou terminar respondendo a sua pergunta. Porque, quando a empresa é estatal, não há regulação sobre a empresa estatal. Então, você veja, por exemplo, a Petrobras. Mudou a governança, mudou tudo, teve a greve dos caminhoneiros, chegamos à conclusão que era preciso tirar refino, 100% do refino da mão da Petrobras. Teve uma ação do CAD, da ANP, a Petrobras assumiu, a presidência da Petrobras assumiu com essa promessa de que precisava vender o refino, precisava ter competição, agora já foi adiado para 2021. Como é estatal, ela adia, e ninguém faz nada. Cadê a ANP? A ANP não pode deixar simplesmente um presidente de uma empresa estatal dizer quando eu vou querer acabar com o monopólio de uma atividade. Tem que ter um programa acordado, um termo de compromisso, alguma coisa. A Eletrobras, por exemplo, hoje tem 31% do mercado de geração de energia. A segunda empresa depois da Eletrobras é a ENGIE, tem 6%. Como é estatal, 31% de um mercado competitivo é permitido, porque ela é estatal. Porque a estatal, em tese, defende o interesse público. A gente viu nos últimos anos que não defende exatamente o interesse do público em geral, não são interesses muito bem definidos. Assim. Então, eu acho que a gente, falando de volta do Bolsonaro, tudo começou errado. E o Paulo Guedes, que não tem nada a ver com a cabeça do Bolsonaro do ponto de vista de economia, o posto Ipiranga, de fato, era uma piada que começou nas redes sociais e ficou. Todo mundo chamava o Paulo Guedes de posto Ipiranga, e ele assumiu esse apelido. Prometeu vender 1 trilhão em privatização para abater dívida. Já começa errado. Primeiro, não tem 1 trilhão, nem que você venda o Brasil todo, você não gera 1 trilhão. Segundo, você não resolveria o problema de dívida no Brasil só com privatização, porque o que você tem de problema no Brasil hoje, muito grave, o governador está ali assistindo, ele sabe, é um problema de gastos correntes, gasto com funcionalismo, gasto com aposentadoria. Então, não adianta você vender todos os ativos do país enquanto você não resolver o problema dos gastos correntes. Nisso, a reforma da Previdência não só é prioritária por causa da desigualdade que ela tem nos sistemas, que consolida a desigualdade que a gente tem no país, é o elemento de desigualdade a mais. A reforma da Previdência ela é importante exatamente para que você reduza gastos correntes e forme no orçamento espaço para investir em segurança pública, em educação, em saúde, porque, do jeito que nós estamos hoje, mais de 10 anos, você vai ter que gastar 100% em Previdência. Não vai sobrar para nada. O investimento público em infraestrutura hoje, dá depreciação, dá investimento líquido negativo. Então, cai um viaduto em São Paulo, o túnel no Rio de Janeiro, e a gente vai ver, caiu um viaduto em Brasília, a gente vai ver esse esgotamento da infraestrutura. Então, a reforma da Previdência que é o efetivo importante para a questão das contas públicas. A privatização também, mas não adianta você fazer em ordem inversa. Então, eu acho que de fato, estão
muito longe de cumprir a promessa foi colocada equivocada. Esse governo tem mania de trilhão, vai gerar trilhão na aposentadoria, vai gerar trilhão na privatização, vai gerar trilhão na venda de imóvel. Agora teve um assessor do Ernesto Araújo, disse que vamos trilhões e trilhões em investimento. É o meu tempo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que botar o pé no chão. E um governo que diz que não vai privatizar nem Banco do Brasil, nem Caixa, nem Petrobras, nem Eletrobras, evidentemente é um governo que não vai privatizar nada. Está fazendo uma política de desinvestimentos de subsidiários para melhorar o caixa das empresas. É só isso. Obrigada, Helena. Excelente. Nem fiz propaganda do Livres aí. Os palestrantes são ótimos, respeitam sharp no tempo. Agora a gente vai passar a palavra aqui para a Lavínia. E, Lavínia, considerando a sua experiência no BNDES e que a gente está discutindo aqui o papel do setor público e do setor privado, qual você acha que deve ser o papel do setor público e do setor privado no financiamento ao desenvolvimento econômico? E, dentro dessa pergunta, qual seria a agenda do BNDES, o papel do BNDES? Obrigada. Bom, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Bruno, por esse convite. É um prazer. Estou me escutando? Então. Prazer falar para uma plateia tão distinta. A primeira coisa, eu tenho que dizer que as opiniões aqui expressas não necessariamente representam as do BNDES. Então, eu vou falar aqui como também funcionária do BNDES, também professora de economia brasileira, também estudante que passou um tempo fora, ralou pra caramba, que entende os problemas de vocês. E começar fazendo uma problematização, né? Brasil, país do futuro. É sempre mais fácil no Brasil falar do futuro do que falar do presente. Se a gente parar para pensar, quais são as grandes agendas de futuro do desenvolvimento? As mesmas que as dos países desenvolvidos. Alguém aqui vai discordar que é o baixo crescimento da produtividade, a tensão entre automação e emprego, as questões climáticas, a crescente desigualdade, o envelhecimento populacional e suas consequências para a previdência e para a saúde, a questão da urbanização e da mobilidade urbana, são todas questões globais e são também questões brasileiras. O problema é que o Brasil tem, junto, questões que ele não resolveu do século XIX. Questões do saneamento, né? Tem questões de enclaves de pobreza. Bom, a própria agenda o Dr. Caio Megali aqui mencionou, tem a agenda da digitalização, mas tem a do layout da empresa. Tem problemas muito simples de produtividade que fariam dar saltos e que a gente não ataca. O problema é que uns problemas causam também problemas ao outro. Por exemplo, a agenda da digitalização, é claro que ela aumenta a produtividade, mas ela também pode aumentar desigualdades, intra e entre países. Então, a gente precisa estar atento. A gente, quando pensar na agenda da digitalização, tem que pensar na construção de uma infraestrutura de banda larga, que seja universal e que dê velocidade a todos os lugares do país, para não aumentar desigualdades regionais. A gente tem que pensar a organização dos dados do Big Data com segurança, que não é detalhe, e tem que fazer a agenda de qualificação e requalificação do trabalho, porque senão a gente não avança. Então, a gente tem que pensar essas agendas integradas. Mas o que essas agendas de futuro elas têm em comum? Elas têm em comum que são todas agendas caras e de longo prazo. Tá? Então, e são agendas pouco endereçadas no Brasil. Tirando a digitalização, que eu diria que está mais endereçada, várias são questões não resolvidas e que eu acho que não podem ser pensadas somente dentro do paradigma Estado versus mercado. E não adianta dizer que o mundo financeiro está mudando, porque o mundo financeiro também está mudando muito. Mas só que ele está mudando e tem sinais contraditórios. Então, por um lado, você tem as fintechs, ações de crowdfunding, por outro lado, você tem concentração bancária aumentando em vários lugares do mundo. Você tem agências físicas diminuindo, você tem mais bancos de desenvolvimento. No pós-crise foram criados vários bancos de desenvolvimento. Você tem novos instrumentos, novos atores, novos mercados que também colocam em xeque esse velho paradigma. Inclusive, por exemplo, a agenda da sustentabilidade ela não se coloca mais apenas para as instituições bancárias públicas. Ela se coloca para todos. No relato integrado, todas as empresas e todos os bancos têm que prestar contas à sociedade sobre a sua responsabilidade socioambiental. Então, é uma agenda que é bastante diferente. Bom, agora que eu anunciei algumas questões do futuro, eu vou, então, como professora de economia brasileira não resisto, voltar para algumas questões do passado e tentar pensar essas questões do passado, o que há de igual e o que há de diferente em relação ao presente.
tá? Porque algumas coisas são iguais, algumas coisas são muito diferentes. Então, a primeira agenda o primeiro período que eu vou pegar é o período do plano de metas. Tá? Plano de metas, um período que a gente cresceu 8,1% entre 56 e 60, um programa extremamente ousado. E que envolvia parcerias entre o setor público, privado e o setor externo. Né? Qual foi o papel do BNDES, respondendo à sua pergunta? O BNDES fez um papel típico de banco de desenvolvimento. Tentar ligar, fazer a interlocução, né, entre as políticas públicas e o setor empresarial. A participação financeira do BNDES no plano de metas foi modestíssima, mas ele participava da formulação de políticas públicas. Ele participava da discussão e tinha uma questão muito interessante, que o JK ressuscitou os grupos de trabalho do Vargas e pensava os grupos de trabalho e os grupos executivos. Junto eles pensavam, tecnicamente, os problemas das metas, pensavam a solução jurídica para poder passar no Congresso, e pensavam ainda os incentivos necessários, tributários, na época se usava incentivos cambiais também, quais os incentivos de financiamento que eram necessários para executar aquelas metas. O que tem de comum com hoje? Né? O ponto aqui é que o Brasil tem inúmeros desafios de infraestrutura. E não adianta só pensar ele em termos econômicos, você tem que pensar nos marcos regulatórios. Você tem que pensar nos instrumentos de rede de garantias que faltam para poder desalavancar, em como estruturar projetos. Então, em parte, a agenda do BNDES está indo nessa direção de aumentar a sua influência nas políticas públicas e de repensar esses instrumentos. Bom, tudo bem. E não adianta, algumas coisas, por exemplo, saneamento não vai ser feito pelo setor privado sozinho. Aliás, a agenda toda de infraestrutura ela não é feita só pelo Estado. Só pelo setor privado sozinho. Mesmo no Reino Unido, você tem 30% de apoio público sobre diversas formas de instrumento. Então, são agendas juntas, que têm que ser pensadas em todas as suas dimensões. Mas o que é muito diferente de hoje? É que no passado você tinha uma hipertrofia do executivo. Absolutamente não é o que nós temos hoje. Nós temos disputa entre os três poderes, nós temos judicialização das relações produtivas e sociais, algumas pessoas discutem, inclusive, a politização do judiciário. A gente tem um Congresso se movendo mais por bancadas e menos por partidos, que a gente ainda não entendeu direito como é que funciona. Então, você tem um enorme ciclo de investimentos a ser feito na infraestrutura e uma situação em que você não tem aquele fast track que você tinha nos anos 50. Isso tem que ser pensado, isso tem que ser refletido, porque, nesse sentido, o Brasil tem pressa. Bom, segundo período escolhido é o período do segundo PND. Nesse caso, o BNDES entrou com recursos financeiros bastante substantivos, diferente do plano de metas. Tá? Foi importante o papel. Eram agendas centradas em bens de capital, energia e insumos básicos, longo prazo. O que era parecido? O que era parecido? É que ali tinha um enorme esforço de transformação da matriz energética brasileira. Hoje, a gente tem o desafio de continuar essa transição da matriz energética para uma linha mais sustentável, mas a gente tem o desafio da logística. Tem que mudar a matriz da logística. Então, tem que sair do rodoviário, que não é mais sustentável. Inclusive, do ponto de vista econômico, tem muitos problemas. Bom, tem isso que é igual. Mas o que tem de diferente? O que tem de diferente é que antes a gente estava no regime militar e agora a gente está num regime onde a gente precisa dialogar com a sociedade. Nós tínhamos um Estado insolado, burocrático, tecnocrático, que não precisava se justificar. Ele tinha sua legitimidade para tocar as ações do desenvolvimento. Agora, não existe a possibilidade de não fazer o diálogo com a sociedade. Quando pergunta assim, a quem o BNDES serve, todo mundo responde, à sociedade. Só que tem um problema, a sociedade não é um grupo único. A sociedade quer muitas coisas. Às vezes, a sociedade quer coisas incompatíveis entre si. E a sociedade tende a pensar o curto prazo. E instituições de fomento têm que pensar o longo prazo. Então, eu não estou dizendo que é fundamental o diálogo com a sociedade. Não existe possibilidade de uma burocracia que não dialogue. Eu só estou falando que a gente precisa aprender a construir mecanismos de construção de consensos. Porque, inclusive, o BNDES não tem instrumentos para arbitrar entre posições diferentes. Então, nós temos que pensar todas essas questões. Bom, o terceiro período escolhido é o período da privatização. Eu não vou falar, porque a doutora Helena Landau conhece muito mais do que eu, então não vou nem contar a história. Mas eu vou tentar problematizar o que é igual, o que é diferente. A doutora Helena já até mencionou. Temos o problema fiscal, de novo, né? Isso é igual. E temos também um
um mundo com ampla liquidez, embora com algumas crises. Então, poderia fazer alguns paralelos, é um pouco diferente, mas poderia fazer. Mas o que tem de muito distinto? É que o mundo pós-crise, ele é um mundo de ressurgimento das políticas industriais. E não apenas por países em desenvolvimento, também por países desenvolvidos. Só que as políticas industriais hoje são distintas. Elas são mais ágeis, interativas, inclusivas, flexíveis, integradas com outras políticas. Então, por exemplo, a promoção do desenvolvimento sustentável, dos Social Development Goals, existe toda uma discussão da política industrial e como é que elas atendem a essas políticas. Então, os países em desenvolvimento estão usando políticas industriais específicas, não só para fins de desenvolvimento econômico, mas também para responder uma miríade de desafios contemporâneos, como criar empregos e reduzir a pobreza. Quanto tempo eu tenho só para... Ainda tenho 5 minutos, perfeito. Bom, então, os países desenvolvidos estão hoje totalmente engajados nessas políticas industriais, e eu não estou falando só de China, não, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Japão, estou falando de Alemanha, né? Estou falando da grande discussão da manufatura 4.0. Bom, eu vou querer fazer agora uma provocação para os alunos de economia que estão aqui. O professor Adair Tanner, num texto recente de 2018, ele fez uma receita, que até agora eu falei de coisas que todo mundo tem na cabeça. Agora eu vou falar de um outro desafio que as pessoas têm na cabeça, mas que talvez não tenham pensado o quão profundo é esse questionamento, né? Ele fez uma reflexão recente, onde ele falou da revolução tecnológica em curso, que não é que a máquina vai substituir o homem, não é se, é quando. Todas as atividades potencialmente poderão ser substituídas por inteligência artificial e máquinas. Bom, então a questão deixa de ser... A grande questão da economia sempre foi a questão da produção. E se a grande questão em economia virar a questão da distribuição? E se virar essa questão? A gente está preparado para discutir? Quer dizer, e mais, tem alguns paradoxos. Os trabalhos de baixa produtividade são os que mais crescem a despeito do crescimento das tecnologias. E por quê? Porque aí você paga uma ninharia para aquelas pessoas. Então, os mais ameaçados não são nem os que estão muito embaixo, nem os que estão muito em cima em termos de educação, só aquele meio que está ali. E nesse mundo, a má distribuição de renda, ela tende a se reproduzir, porque você tende a dar valor para posse de ativos e rendas associadas. Então, o problema da produção vai ser, segundo Alan Turner, totalmente resolvido. O maior problema passa a ser como gerir as disputas sobre a distribuição dos bens, e a questão distributiva e não a produção será o maior problema. Como fica o mundo financeiro nesse contexto? Não sei, por isso que eu estou botando a questão para vocês. Né? Eu não estou vendo aqui o... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o Edu, né? Eu não estou vendo o Edu aqui. Mas o Edu, eu queria dar um recado para ele. Hashtag estamos juntos, mas eu quero que estejamos juntos também na reflexão. Tá? Para não repetir os mesmos erros. Não adianta ficar só pensando em empreendedorismo, sem parar para refletir no que deu errado. Então, nós precisamos estar juntos também na reflexão, que essa construção é difícil. Superar os ciclos de pobreza e os ciclos de desigualdade é muito difícil. Subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de muitos séculos. Né? Superá-lo é uma tarefa muito difícil e fundamental para todos nós. Obrigada. Obrigada, Lavínia. Foi excelente, inclusive no tempo. Perfeito. Bom, agora vamos passar a palavra para o doutor Zé Eduardo, para a gente entender um pouquinho melhor quais são os caminhos que a gente tem dentro da estrutura institucional e legal do país, dentro das quais se dão essas relações entre setor público e privado, como a gente consegue aperfeiçoá-las, torná-las mais eficientes. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a você, Bruna, pela organização do painel. É uma alegria grande estar aqui na LSI, podendo falar hoje para vocês, né, num evento que tem palestrantes aí tão prestigiosos, né, na figura do ministro Barroso, da doutora Raquel. Agradeço muito estar aqui. Eu queria falar um pouco na perspectiva de alguém que é do setor privado. Nunca tive no setor público, então toda a interação que eu tive, a experiência que eu tenho advogando, é entender essa relação público-privado, um pouco como é que ela pode ser uma alavanca ou um entrave
para um tema que acho que é muito importante para o Brasil, que é o desenvolvimento econômico. É um princípio que ele está, inclusive, colocado como objetivo na nossa Constituição, numa série de passagens, e que deve ser perseguido. E quando a gente pensa essa relação público-privado, eu gosto de pensar ela diante da realidade que nós temos no Brasil. Então, qual a realidade que nós temos no Brasil hoje? E acho que ela é irrefutável, independentemente do ponto de vista de ideologia, de modelo econômico, de desenvolvimento que cada um pense. Nós temos um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, mas que talvez é o país que tenha maiores gaps internos de desenvolvimento e desequilíbrio dessas 10 economias. Se o país for incapaz de trabalhar esses gaps nas próximas décadas, existe uma chance muito grande do país não ser mais uma das 10 economias do mundo. E esse é um assunto que é colocado muitas vezes como se fosse dado, que nós somos uma economia muito grande, com um mercado interno grande, e que isso vai ser para sempre assim. Eu não acho que isso vai ser para sempre assim, e é preciso trabalhar, né, para manter ou melhorar essa situação. E nós temos um desenho institucional no Brasil que ele traz uma necessidade de investimento, de prestação de serviço público por meio do Estado, né, nos diferentes níveis, na União, nos estados e nos municípios, que ela é muito pesada. Então, a gente associa esse cenário de uma economia muito grande, com muito gap econômico e social, com uma situação deficitária e com talvez o ponto mais baixo de investimento público que a gente já teve no país. Então, eu gosto de pensar a relação público-privado nesse contexto. E aí eu divido ela, talvez, em 3 segmentos, né? Um primeiro segmento é como se dá a relação público-privado naquilo que é estritamente a atuação do setor privado. Como que, né, o Estado ele participa ou interfere na questão do investimento e no desenvolvimento da atividade econômica quando é estritamente privado, que é um primeiro elemento importante se a gente quiser pensar o desenvolvimento econômico no Brasil. E por que ele é importante? Porque se você pensar de onde que vai vir uma capacidade adicional de investimento, ela provavelmente vem daí. A gente tem um quadro onde você tem uma pequena capacidade de investimento hoje no setor público, um país com um quadro de poupança interna baixo também, o país é um país que não tem uma poupança interna alta, e que você precisa ser capaz de atrair investimento privado nacional e estrangeiro para alavancar o desenvolvimento econômico. Então, do ponto de vista daquilo que é estritamente a atuação privada, olhando os últimos 20 anos, aí, pegando um filme, não uma foto específica, o nosso país ele caminhou muito. Então, se você olhar para o Brasil hoje e pensar como é que é a interação do Estado com o agente econômico privado, e aí principalmente na função do Estado regulador, ele avançou. O Brasil hoje, numa série de setores que havia um certo atraso, um anacronismo do que existia em termos de arcabouço, né, jurídico e institucional dentro do Brasil, comparado com outros países, nós avançamos muito. Então, se você olhar setores onde a regulação é importante, então, no tema do direito concorrencial, que é um tema importante, é um tema que tem um grande impacto aí na atividade econômica. A nossa legislação ela foi modernizada, né, ela funciona hoje numa dinâmica estrutural parecido com o que você encontra nos outros mercados principais. Nós podemos depois falar um pouquinho aí do tema de agilidade e enforcement, mas institucionalmente avançou muito. Esse é um exemplo. Um exemplo recente é como que a gente está tratando, por exemplo, o tema de proteção de dados. A gente acabou de aprovar uma legislação nova no ano passado, é uma legislação moderna, parecida com a legislação, muito inspirada até na legislação que já é vigente aqui na comunidade europeia, e olhando um setor que é fundamental, né, para essa próxima fase da economia, para um desenvolvimento mais digital e de novas formas de atividade econômica, que é como é que se lida com o dado. Onde que acho que existe um desafio grande na relação público-privado nesse primeiro segmento?
é em como se dá a regulamentação e como se dá o enforcement das regras no Brasil. Então, como advogado, uma das coisas que eu faço frequentemente é tentar explicar para quem está fazendo um negócio no Brasil como é que as regras funcionam e como é que a aplicação da regra vai se dar depois. Então, muitas vezes é complicado explicar essa primeira parte por ser diferente, por ser, principalmente quando alguém que está chegando no Brasil, ele precisa se acostumar em como que é o desenho do arcabouço regulatório e institucional que existe no Brasil. Mas na aplicação da norma, aí é mais difícil ainda. Então, um primeiro item que é muito importante para fortalecer essa relação público-privado, e aí eu estou olhando muito para a atuação em setores regulados, mas não é um setor onde necessariamente o Estado está atuando, ele está atuando só como um regulador, é que a gente tenha mais segurança jurídica. Tem muita mudança de precedente, mudança de condição, revisão de contratos sem aviso prévio. E aí é importante a política de longo prazo, porque muitas vezes essas decisões elas são tomadas por uma questão de política de governo. Então, se há um governo que está com um pensamento específico, ele decide de uma forma, vem um outro, muda, mas muitas vezes tem alguém lá que está pensando em fazer um negócio por 30 anos. Então, ele fala, eu preciso entender como é que vai se dar isso ao longo dos 30 anos e eu preciso ter alguma previsibilidade. E, às vezes, é melhor ter uma previsibilidade ruim do que uma imprevisibilidade boa, que é um pouco o que a gente tem vivido no Brasil. Que nós conseguimos reformar uma série de legislações de arcabouços jurídicos importantes, mas nós não conseguimos dar uma previsibilidade na aplicação da norma. Aí temos que pensar uma outra coisa, porque só esse pedaço aqui de como é que se dá um enforcement e como é que se dá a regulação cria um ônus adicional para um Estado que já está muito sobrecarregado com as competências que tem. Vou dar o exemplo da Lei de Proteção de Dados. Está sendo criado um órgão regulador novo que vai ter que dar um enforcement dessa legislação. Isso vai, evidentemente, gerar, né, despesa de custeio, despesa de infraestrutura, né, um treinamento de uma burocracia que tem que ser especializada nisso. E aí tem uma primeira reflexão para fazer, se há maneiras alternativas, ou se há maneiras que você pode fazer isso ser mais eficiente, né, do ponto de vista de não ser tão oneroso e tão custoso para um Estado que já está muito estrangulado, mas, ao mesmo tempo, ser eficiente do ponto de vista do controle daquele tema, né, do mecanismo aí de acompanhamento, de enforcement das obrigações. E aqui a Inglaterra é um bom exemplo. A Inglaterra é o país onde foi um dos primeiros países que se pensou muito a atividade da autorregulação, que é um mecanismo pouco usado no Brasil. Em alguns setores já se usa, mas pode ser um mecanismo para aliviar um pouco esse papel do Estado enquanto um agente que está lá exercendo o papel de regulação. É claro que a autorregulação ela tem que ser muito monitorada e ela tem que ser efetiva, mas ela pode ser uma alternativa que é pouco usada e é um dos temas com os quais eu vejo, às vezes, um pouco de preconceito na discussão da relação público-privado. É um tema pouco explorado. Tem um segundo aspecto importante dessa relação público-privado, e eu estou pensando sempre no vetor aqui da atividade econômica, na perspectiva do agente privado, que é quando o Estado ele vai decidir prestar um serviço público por meio de algum mecanismo que permite a participação do setor privado. Então, o primeiro bloco eu estava falando apenas de setores regulados, mas onde a atuação privada é livre, né? Isso se dá em bancos, se dá na questão do direito da concorrência, é uma atividade privada livre que o Estado vai estar ali apenas exercendo a regulação. Aqui é um segundo tema que toca um pouco no que a Helena falou e toca um pouco no conceito de privatização mais amplo. A Helena estava falando muito da questão das empresas estatais, né, que eu acho que é a parte mais fácil da discussão. Até se a gente pensar o que está previsto na própria Constituição, há um número considerável de empresas que estão lá não necessariamente fazendo alguma coisa que necessariamente, ou por disposição constitucional, tem que ser feita pelo Estado. E isso vale para o nível federal e para o nível estadual, principalmente. Em alguns municípios ainda tem, mas se a gente pensar a União e os estados onde está mais concentrado isso. Aqui eu estou falando de como é que nós geramos uma capacidade adicional de investimento para o país. E
A boa notícia, e pensando para frente, pensando no próximo período para o Brasil, é que nós temos um bom arcabouço para permitir esse tipo de iniciativa, mas que ele é relativamente pouco conhecido. Então, nós temos tem a legislação que permite a desestatização, que trata mais do tema que a Helena comentou. Nós temos a lei de concessão, que é um mecanismo muito importante para permitir esse tipo de mecanismo quando eu trago a iniciativa privada para fazer um investimento e para ajudar na prestação do serviço público, né? E temos outras legislações, as legislações que tratam lá das OS, das OCIPs, tem uma série de outros mecanismos para permitir até coisas simples, né? Dá um exemplo. Você tem lá a Sala São Paulo, né? Que é um aparelho cultural. Está à disposição lá da população da cidade de São Paulo, uma referência. Ele é administrado num mecanismo desse, né? Com uma fundação que tem ali uma interface com o setor público, mas que provavelmente sem esse arranjo nós não teríamos uma sala de concerto na cidade de São Paulo. É um exemplo pequeno, mas é um exemplo de como esses mecanismos podem ser muito utilizados. Eles são muito desconhecidos dos estados e dos municípios. O governador Eduardo Leite vai estar aqui. Nós participamos de uma iniciativa da Comunitas, que é uma organização sem fins lucrativos no Brasil, que ela faz o quê? Ela tenta levar para o setor público a técnica de gestão do setor privado. E ele fez uma iniciativa, quando ele estava na Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, de criar uma rede de atendimento focado só na prevenção, unidades focadas nisso, que acabou gerando uma grande economia na despesa com saúde, que o município tem uma obrigação constitucional de arcar, porque ele conseguiu atender na prevenção. Mas esse investimento adicional que ele fez dessa rede, que é uma rede pequena, são 10 ou 15 unidades, ele conseguiu por meio de uma parceria público-privado e que, às vezes, ela é muito questionada, seja pelos tribunais de contas, seja pela própria procuradoria nos municípios. Então, nós temos já um arcabouço que permite isso ir muito além e que pode ser muito importante. Então, acho que esses são os 3 grandes pilares. Nós precisamos pensar numa regulação que seja eficaz do ponto de vista do administrado e do ponto de vista do interesse público. Nós precisamos ter capacidade de permitir que a iniciativa privada ajude na prestação de serviços públicos para adicionar capacidade de investimento ao Estado, que é um tema crítico no nosso país hoje. E aí tem que haver um entendimento que, para isso ser possível, vai ter que ter uma divisão de riscos e benefícios. É impossível fazer isso, e aí o modelo inglês das parcerias públicas-privadas, ele mostra muito isso, vai ter que ter risco assumido pelo privado, mas benefício dividido com o privado também. É impossível sem colocar essa equação de pé. E a terceira coisa importante é a previsibilidade, a estabilidade das decisões, a estabilidade do entendimento, a segurança jurídica. É o tema mais importante. Eu queria só finalizar dizendo o seguinte: eu fico contente de ver como, fora do Brasil, tem tanto talento brasileiro nas faculdades de primeira linha dos países centrais na educação. Tivemos, esse ano, só porque eu me lembro, tem esse evento aqui, que é um evento fantástico. A gente teve um evento com Harvard, MIT, Stanford fez um primeiro evento, só com público de estudantes brasileiros. E acho que o mais legal para o Brasil seria que, se a gente conseguisse pegar 95%, porque 5% vão ficar, não vai ter jeito para ser 100% de quem está aqui e voltar, porque tem muito para fazer no Brasil e dá para melhorar muito um país que tem um grande potencial. Muito obrigado. Pessoal, vou aproveitar aqui o meu poder de moderadora e vou aproveitar que o Dr. Valfrido fez uma exposição um pouquinho menor do que o tempo que a gente tinha dado para ele, e vou eu fazer uma pergunta. O que é que o senhor acha da regulamentação do lobby no Brasil, Dr. Valfrido? Obrigado pela pergunta. Antes de tudo, eu quero registrar a presença do ex-senador Edberto Faria aqui, meu amigo. Vejam só, se nós observarmos o que aconteceu na Itália e nos Estados Unidos em matéria de regulação de lobby, nós vamos ver que a Itália é o país que tem uma regulação do crime organizado, tem uma lei antimáfia, ministro Jungmann,
das mais modernas e sofisticadas e longevas, mas foi incapaz de evitar a infiltração criminosa nos seus governos. Ainda é incapaz de fazê-lo. Em comparação com os Estados Unidos, uma grande democracia sob regime de produção capitalista, que tem uma legislação de lobby alicerçada no financiamento privado e empresarial, que se dá por meio dos Political Action Committees e dos Super Political Action Committees depois de 2010. Ou seja, centros ou fundos de atuação privada financiam as campanhas eleitorais e financiam os partidos entre os mandatos. Há muita crítica e muito questionamento sobre a moralidade desse modelo, mas ele foi capaz de expurgar a infiltração criminosa, do crime organizado violento, como nós temos hoje no Brasil, mencionado, tão bem mencionado no painel anterior, foi capaz de impedir que esse crime organizado se infiltrasse nos governos, e hoje a gente não ouve mais falar de máfia nos Estados Unidos, senão nos filmes do Coppola ou do Scorsese. Eu acredito que nós não seremos capazes de regular adequadamente o lobby se nós não permitirmos, se nós não convencermos o Supremo de uma nova interpretação do artigo 9º da Constituição e permitirmos financiamento privado sob controle estatal, sob uma regulação racional. Isso é fundamental, é muito importante. E penso que nós devemos fazer isso tanto para o lobby pré-eleitoral, até porque esse financiamento empresarial, no meu entendimento, continua acontecendo debaixo da cobra, ou seja, debaixo dos panos. Quanto no lobby pós-eleitoral, com um regime de funcionamento e financiamento das frentes parlamentares no Congresso Nacional. É isso. Obrigada, doutor Valfredo. Tem tantos comentários. Falei, doutor, errado. Considerando o adiantado da hora, a gente vai abrir para perguntas da plateia. Eu só vou pedir uma gentileza para vocês, que vocês sejam sucintos. A gente está com o tempo estourado. E uma das perguntas eu vou deixar que o doutor Valfredo faça, que ele me pediu aqui para perguntar para a Lavínia. Então, você pode fazer a primeira pergunta, doutor Valfredo. Poxa vida. Então, vou preverter a ordem. Doutora Lavínia... Respeitando o tempo, por claro, favor. É uma pergunta muito rápida. Muito rápida. A sua brilhante palestra, primeiro eu quero parabenizar. Nós vivemos num contexto de tensão geopolítica. Nós temos provavelmente uma tensão geopolítica que é detonada, que é causada por um país que tem 150 mil empresas estatais. 150 mil empresas estatais e que é, talvez, o maior desenvolvedor de inteligência artificial no mundo. Um país com uma brutal atuação estatal na economia, seja para ser empresário, Estado empresário, o Estado sócio-minoritário, né, as joint ventures, me refiro à China, evidentemente, e o Estado regulador. Né. Esse Estado controla, na maior parte da atividade empresarial dentro da China, as taxas de lucro. E, portanto, ele é capaz, ao controlar as taxas de lucro, ele é o empresário, ele decide se ele vai ter mais ou menos lucro, ele é capaz, por exemplo, de sujeitar, por conta desses desafios de inteligência artificial e desenvolvimento de tecnologia, o Ocidente inteiro numa tensão brutal de relações de trabalho, ao ponto que, como ele regula suas próprias taxas de lucro, ele talvez possa mitigar essas tensões dentro da própria China. Em viagens à China, eu tenho visto que essas empresas se utilizam de muita mão de obra, né? Enquanto que as empresas no Ocidente, inseridas no regime de produção capitalista e nos regimes de mercado, evidentemente vão se utilizar de mão de obra apenas quando for necessário. Como é que nós vamos nos desincumbir disso? Ainda bem que não foi para mim a pergunta. De novo, acho que quando a gente... Eu até ia brincar, porque o Edu contou, eu fiquei muito emocionada com a palestra dele, né, a história de vida dele. E eu sou o oposto dele, no sentido que eu fui muito privilegiada, eu sou filha de 2 professores universitários. Então, discutir o desenvolvimento do Brasil era café da manhã lá em casa. Então, eu passei a vida problematizando. Então, é muito interessante, mas eu sempre talvez vou mais problematizar do que responder a sua pergunta. Essa é a ideia. Mas é o seguinte,
A gente está num mundo muito doido, né? Em que quem diria que a China seria quem defenderia as instituições multilaterais? Seria mais calmo, né, nas negociações, né? E os Estados Unidos estariam numa posição mais defendendo o protecionismo. Quem diria isso alguns anos atrás? Quando eu fiz os cenários geopolíticos lá do BNDES, lá em 2015, junto com um grupo, né, de cenários, a gente colocou 2 cenários: a multipolaridade conflituosa ou uma hegemonia compartilhada. Parece que é a mesma coisa, só que não é, porque os papéis estão invertidos. Como se insere o Brasil nesta situação? E mais grave, esta tensão, ela pode ser que ela seja permanente. Porque observa que, para a China, colocar os Estados Unidos, isso eu escutei uma palestra do Gabe Fall que eu achei muito interessante, para o Xi Jinping, é interessante os Estados Unidos estar contestando, porque ele diz, eu não fiz nada de errado. Na verdade, é o meu sucesso que está causando essa reação. Então, ele se coloca numa posição em que ele cria um inimigo externo e ele consegue, com isso, também, os questionamentos que estavam acontecendo na China, né, ele enfraquece esses questionamentos. E como que a gente fica? Bom, eu não sou uma pessoa para discutir, isso faz parte da diplomacia brasileira, mas é óbvio que a gente não pode tomar partido, né? A gente negocia com a China, a gente negocia com os Estados Unidos. A gente precisa manter e entender que talvez essa tensão geopolítica seja um novo normal. E como que a gente vai lidar com essa questão dessa tensão geopolítica e esse mundo do multilateralismo? E mais, aliás, uma outra coisa, a China é que está falando mais das agendas socioambientais, das agendas ambientais. Não é mais, né? Mundo, vasto mundo, se eu não me chamasse Raimundo. Tanta eficiência que eles podem cumprir as regras ambientais. Obrigada, Obrigado. gente. Agora vamos abrir para a pergunta da plateia. 3 perguntas. Você. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para José Eduardo Carneiro. Eu sou editora do LSE Business Review, portanto, sou uma leiga, mas atenta. Em relação à sua questão, que você falava que era melhor deixar que as empresas de tecnologia se autorregulem na questão dos dados, a gente está vendo um sério problema nos Estados Unidos, a gente está vendo o que aconteceu com o Facebook, o que o Google está fazendo, o projeto deles, a nossa privacidade desaparecendo e um backlash que está crescendo da sociedade civil americana contra essa invasão da nossa privacidade. O senhor não acha que deixar os dados para uma autorregulação no Brasil seria contratar raposa para vigiar o galinheiro? Não tenho dúvida, e acho que eu me expressei mal, não foi isso que eu quis dizer. Eu dei o exemplo da legislação de proteção de dados como um avanço regulatório importante no Brasil. Né? Tem muitos países que não têm uma legislação forte como a nossa. Agora, o que eu fiz a provocação aqui, e ela pode valer para esse setor ou valer para qualquer outro setor regulado, é que quando você tem muitos setores para ser regulado, e a nossa Constituição é uma Constituição que ela coloca muita coisa sobre regulação do Estado, a gente tem que pensar em formas mais eficientes de como é que vai funcionar a regulação. Em alguns setores, no Brasil, a autorregulação já é uma coisa que se usa, o setor financeiro talvez seja um dos mais exemplares nisso, sem prejuízo da regulação do Estado, e talvez na questão de proteção de dados não seja um bom caminho para fazer. Eu só dei o exemplo que toda vez que se regula uma nova área como essa, que é importante, há uma contrapartida que gera uma obrigação para o Estado de ter uma infraestrutura que seja capaz de enforçar a regulação. Então, nós temos que pensar como é que isso pode se dar de uma forma mais eficiente, de novo, diante de um quadro que existe no Brasil, que é um Estado que está com pouca capacidade de investimento, muito onerado por uma série de serviço público que ele tem que exercer, de custeio que está aí, né? E que, cada vez mais, eu acho que nós vamos ter novas áreas reguladas. Então, eu fiz mais como uma provocação. Acho que é muito importante uma lei de proteção de dados como a gente tem, que ela segue a legislação europeia, né? Que é tida como uma legislação que ela incomoda muitas vezes, porque gera uma série de obrigações, mas eu não tenho dúvida que é muito importante. A provocação que eu fiz, será que há outras maneiras, eu acredito que haja, que se pode fazer essa regulação se dar de uma forma menos onerosa para o Estado, mas que alcance também uma eficiência? Não estava dizendo para não ter essa regulação. Obrigada, doutor Eduardo. Bom,
Mais 2 perguntas apenas em bloco, tá, gente? Então, você, por gentileza. Boa tarde. Gostaria de agradecer à mesa, mas, em especial, a doutora Helena, que criou uma provocação aqui comigo, porque privatização, para mim, sempre foi um assunto meio que me deixa desconfortável, e a senhora realmente me fez pensar de outras formas esses modelos de privatização. Então, eu queria te convidar a, de repente, fazer uma proposta, uma recomendação de plano de privatização para o Brasil. Opa! Opa! Agora, Começa a contar 40 minutos. Vamos ver. Vamos pegar mais uma pergunta antes. Rapaz, daqui, ó. Aqui, não, ele tinha levantado um pouquinho antes, desculpa. A gente está muito atrasado, gente. Perdão, a gente está muito atrasado. Então, O pessoal tem voo linha depois. que o José Eduardo tinha comentado, queria perguntar para a Helena também isso de... Eu acho que Brumadinho e Mariana provaram que a privatização irresponsável, junto com a incapacidade do governo de fiscalizar, gera tragédias. Então, será que não seria possível fazer uma privatização vinculando a receita que vem do imposto da exploração daqueles recursos para garantir que o Estado tenha a capacidade de fiscalizar e promover uma exploração responsável daquele setor? E queria ouvir de você uma crítica a privatizações que foram feitas de maneira irresponsável no passado e que a gente não repita esses erros, porque privatizar não pode ser um valor em si. Bom, vou começar por lá para terminar com cá. Toda vez que você coloca uma exigência no programa de privatização, é uma questão de preço. Você pode botar a exigência de que haja recursos para ser investido em determinada coisa, você vai receber um preço menor. Então, é uma questão do governo saber alocar o que ele vai fazer, se ele vai querer menos pela outorga do que ele está passando para o leilão e fazer... Agora, Vale foi privatizado em 1998, 97. A gente não pode dizer coisas que aconteceram 20 e tantos anos depois, que é responsabilidade da privatização. Você tem órgãos de meio ambiente, órgãos de controle, órgãos de fiscalização. Uma das questões que... Um dos atores ausentes do debate aqui foram as agências reguladoras, porque você acha que no Brasil resolve criando agência reguladora, mas não dá instrumento para as agências reguladoras serem independentes e atuarem de maneira correta. As agências reguladoras no Brasil foram todas capturadas politicamente. Elas não atuam da maneira que deveriam atuar, apesar de toda a autonomia. Essa questão da privatização irresponsável, a gente tem que separar a privatização, o modelo de competição, de forma como ela vai ser feita. Por exemplo, privatizar a Petrobras. Óbvio que você não vai vender o monopólio da Petrobras como um monopólio privado. Você tem que criar todo um modelo de competição para que a atuação da Petrobras, ou a venda da Petrobras, gere benefício para a sociedade como um todo. Se o objetivo do governo for deixar óleo e gás na mão da Petrobras, porque seria o estratégico, para mim essa palavra estratégica não existe, é uma questão política, cada governo tem o seu, e você vende os outros criando competição. Nem toda privatização dá certo, porque o mercado não responde àquilo que a gente tinha imaginado, ou porque acontece uma mudança tecnológica. Mas tem que separar a privatização do pós-privatização. Então, por exemplo, quando você faz toda a privatização da petroquímica no Brasil para gerar competição e ela se agrega novamente em torno de uma única empresa, quem deixou isso acontecer não foi a privatização que foi mal feita, foi o CAD que depois deixou essas coisas acontecerem. Então, a gente precisa separar, mas ter muito na cabeça que as instituições têm que funcionar para que a privatização funcione. Quando a empresa falha e é estatal, como eu falei, ninguém liga. A estatal pode ser monopolista no refino, a estatal pode deixar você sem linha telefônica, a estatal pode deixar você sem luz, como era no estado do Norte, que não há regulação. No Amazonas, por exemplo, 44% da energia gerada é perdida. Nas empresas privatizadas é 12%. E a agência reguladora nunca fez nada. Então, é difícil responder. Mas eu quero ir rápido lá. Última questão. O que eu faria nesse momento? Eu olharia o artigo 173, veria as empresas que, de cara,
não podem ser privatizadas, uma IDEB, produção de material, etc. As outras todas eu colocaria num programa de você avaliar uma a uma, com critérios se ela atende à Constituição ou não. O resto eu colocaria num programa de privatização com calma, não precisa privatizar amanhã, a privatização leva tempo, e ter um conselho, de fato, que funcionasse avaliando isso. Hoje não há governança, hoje ninguém responde por privatização, está espalhado, então você não sabe o que é privatização. Só para terminar, eu queria falar de uma pessoa ausente na sua fala e na fala do anterior, milícia. Ninguém usou a palavra milícia aqui. Milícia. Não, crime organizado, eu quero falar de milícia. Não, então, então eu queria fazer um apelo aqui à nossa procuradora para combater esse decreto inconstitucional de porte de arma, porque só serve a milícia e a lei de lobby ou a lei de mudança no financiamento foi muito boa, etc., mas o Rio de Janeiro, em todas as suas câmaras, está dominado pelas milícias que têm dinheiro de caixa 2 para eleger vereador. E sigam Eu Sou Livres, @EuSouLivres, por favor. Pessoal, obrigada, Helena. Eu cometi um erro, tinha uma pergunta lá em cima, mais tempo, eu vou abrir a sessão e permitir a pergunta. Por favor, se você puder ser objetivo, eu te agradeço. Claro, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiramente, agradecer a todos. Em relação ao debate em geral, sempre teve um foco aqui muito grande no que eu diria o enxugamento do Estado. O microfone. Alô? Agora foi. Ou no corte de gasto, até da legislação, em diversos aspectos. E, considerando a realidade do Brasil, um país desigual, pobre, e alguns desafios que foram postos até pela doutora Lavínia em relação ao desenvolvimento hoje em dia, ao que se fala sobre desenvolvimento, a volta da política industrial para ficar em evidência, se talvez esse seja realmente o foco mais importante. O corte de gasto hoje, que inegavelmente tem um impacto muito grande no social brasileiro, por mais que seja bem feito, ou, na verdade, se talvez a busca por geração de receita não fosse um foco que se devesse ter, por mais que eles sejam relacionados, né? A criação de uma nova política industrial, o Brasil hoje, se não me engano, a indústria representa 10% do PIB hoje em dia, então, para um país que já teve 45% de contribuição industrial, enfim. Essa relação entre geração de receita e corte de gasto, se existe isso ou não, ou focar em um e outro, enfim. A sua pergunta é para Helena, Lavínia? Seria mais para a doutora Lavínia e para a Helena, mas os outros membros da mesa também, por favor, sintam-se à vontade para contribuir. Obrigada, Lavínia. Bom, é óbvio que nós temos questões fiscais que precisam ser encaradas e que, inclusive, geram desigualdades per si. Mas eu não acredito que só a reforma da Previdência seja a panaceia para todos os problemas brasileiros. Não acredito. Eu acho que é fundamental a gente ter uma agenda de desenvolvimento, uma agenda que pense uma redução das desigualdades, que pense a indústria moderna, que dê sinergias, que pense os bolsões de pobreza. Os desafios do desenvolvimento são múltiplos. A reforma da Previdência, para mim, não resolve todos os problemas. E, sim, quando você para de... Não quer dizer que ela não seja... É condição necessária, suficiente jamais. Suficiente jamais. Nós precisamos, então, pensar todos esses aspectos. Eu acho assim, por que esses países foram buscar essas agendas novas de política industrial? Porque eles também estavam sofrendo uma desindustrialização com severas consequências sobre a produtividade. A verdade é que a indústria continua sendo o grande mecanismo de geração de produtividade. Só que ela não existe mais separada dos serviços. Isso é uma antiga questão. Ela tem que ser pensada junto. Os grandes saltos de produtividade têm que ser pensados juntos com a agenda de serviços. Isso não quer dizer também que não tem uma agenda na agricultura. Tem uma agenda fundamental, que é a agricultura de baixo carbono. E que o Brasil tem um potencial enorme e que vai em linha com a agenda da sustentabilidade. Então, acho que existem inúmeras agendas, eu poderia decorrer, mas por conta que a gente precisa tem que tomar cuidado com política de desenvolvimento, porque a gente gastou 500 bilhões e não gerou produtividade, e o déficit da Previdência, com toda a reforma, é 1 trilhão em 10 anos. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão de concentração de subsídios, que é desigualdade na veia.
Queria agradecer a todos, queria agradecer as perguntas da plateia. Acho que a gente teve um debate aqui que foi maravilhoso. Eu aprendi muito, realizei um sonho enquanto economista, estar no painel com vocês hoje. Muito obrigada, pessoal.